Doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino que, junto com a retocolite ulcerativa, a gente tem cada dia mais estudado e se conscientizado a respeito dela. São doenças assim com causas multifatoriais, mas que estão relacionadas a processos inflamatórios que o nosso próprio organismo dispara contra o nosso trato gastrointestinal, e isso pode levar a uma série de complicações. Pode acontecer de ser inflamações importantes, que por vezes podem levar a quadros de obstrução do intestino, de fistulização, ou seja, do intestino gerar alguma abertura patológica, podendo ter perfuração ou mesmo comunicação com alguma outra víscera, e isso acaba, por vezes, até demandando cirurgias. Há muitos anos, o nosso tratamento sempre foi muito limitado. A gente não tinha conhecimento de muitas drogas, a gente não tinha, vamos dizer assim, sabe, um arsenal terapêutico muito grande. Então, era cada vez mais comum que a gente tivesse pacientes com doenças inflamatórias do intestino que tivessem que fazer cirurgias, muitas vezes com ostomias. Hoje isso ainda ocorre? Ocorre, uma percentual, infelizmente, que a gente quer cada vez mais diminuir. Mas a gente tem conseguido também melhora do acesso às medicações, as chamadas agora terapia biológicas, tem mudado bastante o panorama dos portadores de doenças intestinais inflamatórias, permitindo que os pacientes hoje em dia agora atinjam a chamada remissão, tanto clínica quanto endoscópica, e com isso possam ter muito melhor qualidade de vida. Carlos, você falou, explicou um pouquinho das ostomias, falou um pouquinho, né, fez essa conexão aí com o caso da Lori, e aí eu queria te perguntar mais uma coisinha. A Lori contou pra gente que ela fez uma ostomia, né, uma colostomia, inicialmente que seria temporária, e depois ela precisou fazer, né, acho que com a progressão da doença, imagino, precisou fazer uma ileostomia, né, que aí sim se tornou definitiva. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho assim, qual a diferença dessa questão da temporária, da definitiva, e quais são as principais causas, né? Você está contando que com os imunobiológicos, tal, a gente tem um controle muito melhor, né, dos quadros autoimunes, Crohn, retocolite e tal, mas quais são as principais causas hoje que podem levar uma pessoa a precisar de uma ostomia? Bom, em se tratando, vamos falar, das ostomias que têm finalidade para evacuação, colostomia, ileostomia, as principais causas relacionadas à sua necessidade são o câncer coloretal, então pacientes que por vezes têm algum câncer e são operados num contexto de urgência, num contexto de perfuração, o paciente está muito desnutrido, ou mesmo são pacientes que têm o câncer, mas que o câncer ele não vai permitir ao longo do seu tratamento que você reconstitua o trato gastrointestinal. Que é o caso da Preta, né? É o caso da Preta Gil. Porque, por exemplo, o caso de um câncer de reto muito distal ou que envolva o canal anal, por mais assim que você consiga fazer a cirurgia do tumor, você vai ter que retirar algo que dava a função de continência para ela. Então, eu tentar reconstruir e acabar envolvendo necessariamente numa incontinência anal. Nesse cenário, a ostomia acaba sendo, de fato, a opção, vamos dizer, mais cômoda e mais adequável à qualidade de vida. As ostomias temporárias, a pessoa pode reconstruir. Então, por exemplo, tem um paciente que tem uma diverticulite aguda, ou tem um trauma com uma perfuração intestinal, precisa fazer o uso de uma ostomia temporária. Vamos pegar um exemplo, o Luciano Safir. Luciano Safir, ele teve um quadro muito grave de diverticulite, não foi nem de diverticulite, foi durante o Covid, ele teve um evento tromboembólico e acabou precisando fazer uma colectomia. Estava um contexto grave, em uso de ventilação mecânica, estava fazendo uso de corticoide. Naquele momento, fazer uma reconstrução intestinal seria inseguro. Então, ele fez o uso de uma colostomia temporária. Inclusive, foi muito bacana, num desfile de moda, ele indo lá, sabe? Até para conscientização, isso foi uma coisa fenomenal. Passado algum tempo, ele foi possível reconstruir o trânsito intestinal. Quando a gente pega, por exemplo, o outro cenário, o cenário da Lori, o cenário da Preta Gil, é um cenário do qual a gente não consegue fazer uma reconstrução ao ponto de devolver uma qualidade de vida. Então é isso, a ostomia definitiva é quando a gente não tem mais essa perspectiva de reconstrução.